Aquele que escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, que toma a decisão consciente e diária de fazer da presença de Deus a sua morada permanente, encontrará o descanso que a sua alma anseia à sombra do Onipotente. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, para quem absolutamente nada é impossível. Habitar não é uma visita esporádica, não é um refúgio de emergência buscado apenas nos momentos de crise e desespero. Visitar o santuário é bom, mas habitar na presença é o chamado para uma vida de profundidade e segurança inabalável. Habitar é fazer do lugar secreto o seu endereço fixo, o centro da sua existência, o ponto de partida e de chegada para cada jornada. É a alma que aprendeu a viver constantemente consciente da proximidade do seu Criador, que respira a atmosfera do céu mesmo enquanto caminha sobre a terra. É o coração que se recusa a construir sua casa sobre a areia movediça das circunstâncias, das emoções ou das opiniões humanas, mas que firma seus alicerces na rocha eterna, que é o próprio Senhor. Que a sua vida se torne essa habitação. Que cada cômodo da sua alma seja entregue ao senhorio de Cristo, sem portas trancadas, sem áreas ocultas. Que a sala de estar do seu coração seja um lugar de comunhão constante, onde a conversa com o Pai nunca cessa. Que a cozinha da sua mente seja um lugar onde o pão da vida, a palavra de Deus, é preparado e consumido incessantemente, nutrindo seu espírito. Que o quarto do seu ser mais íntimo seja um lugar de entrega e rendição, onde os segredos são compartilhados com aquele que tudo sabe e tudo ama. Habitar é um ato de permanência voluntária, uma escolha de se aninhar na segurança do Deus Altíssimo, rejeitando os convites sedutores do mundo para se abrigar em seus palácios de prazeres passageiros. É a alma que diz como o salmista no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Este desejo consumidor pela presença de Deus é o que transforma um visitante em um habitante. E o que é este esconderijo do Altíssimo? É o lugar da intimidade divina, o santo dos santos espiritual, acessível a todos pelo sangue de Jesus. É um lugar que o mundo não conhece, que a lógica humana não pode mapear, que a ciência não pode dissecar. É um lugar secreto, não porque Deus se esconde de nós, mas porque Ele nos esconde com Ele, protegidos do mal. Neste esconderijo, o barulho ensurdecedor do mundo se torna um sussurro distante. As acusações do inimigo perdem a sua força, pois são abafadas pela voz da graça que declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As ansiedades que gritam em nossa mente são silenciadas pela paz que excede todo o entendimento. Neste esconderijo, as feridas da alma são tratadas diretamente pelo bálsamo de Gileade, o próprio Espírito Santo. É o lugar da revelação, onde os mistérios do reino são desvendados aos corações humildes. É onde a vontade de Deus se torna clara, onde o propósito da vida é reafirmado. É a câmara do tesouro celestial, onde se encontram as riquezas insondáveis de Cristo. O seu amor, a sua alegria, a sua paz, a sua longanimidade, a sua benignidade, a sua bondade, a sua fé, a sua mansidão, a sua temperança. Fora deste esconderijo, a vida é uma luta pela sobrevivência. Dentro dele, a vida é uma jornada de confiança e descanso. E aquele que habita neste lugar secreto, descansa à sombra do Onipotente. A sombra só existe onde há uma luz brilhante e um objeto sólido. A luz é a glória de Deus, e o objeto sólido é o próprio Deus Onipotente. Estar em sua sombra é estar tão perto dele que a sua majestade nos cobre. A sombra protege do calor escaldante. Quantas vezes a vida se assemelha a um deserto ao meio-dia, com o sol da aflição, da perseguição, da provação, queimando a nossa pele e drenando as nossas forças. A sombra do Onipotente é o oásis de refrigério, o lugar onde o calor do problema não pode nos destruir,
pois estamos cobertos pela grandeza daquele que é maior do que qualquer problema. A sombra implica proteção. Como uma ave cobre seus filhotes com a sombra de suas asas, o Senhor nos protege. A sombra também fala de autoridade. Caminhar na sombra de um rei significava estar sob a sua proteção e desfrutar de sua autoridade. Caminhar na sombra do Deus Todo-Poderoso é andar com a certeza de que o poder que criou o universo está ao nosso lado, nos defendendo e lutando por nós. E o resultado desta habitação e desta proximidade é o descanso. Descansará? Não é um descanso que depende da ausência de problemas, mas um descanso que floresce na presença do protetor. É o descanso da alma, que sabe que não precisa mais lutar com suas próprias forças. É a alma que aprendeu a entregar suas batalhas ao Senhor dos Exércitos. Pois como está escrito em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É o descanso da mente que não precisa mais ser atormentada pela ansiedade, pois aprendeu a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, como ensina o apóstolo Pedro. É o descanso do espírito que não está mais sobrecarregado pelo peso da culpa, pois encontrou no sacrifício de Cristo o perdão completo e a justificação. Este é o descanso que Jesus prometeu em Mateus 11:28, quando disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." É um descanso ativo, uma paz dinâmica que nos capacita a enfrentar as tempestades da vida com uma serenidade sobrenatural, pois sabemos que a nossa âncora está firmada no trono da graça. Que esta seja a realidade de cada vida que ouve esta oração, que a decisão de habitar seja tomada, que a intimidade do esconderijo seja buscada, que a proteção da sombra seja experimentada e que o descanso profundo e restaurador do Onipotente seja a porção diária de cada coração. Nós, como povo de Deus, diremos do Senhor, com fé e convicção inabalável: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiaremos. Esta não é uma mera repetição de palavras, mas uma declaração de aliança, um decreto espiritual que estabelece a nossa posição de confiança. Dizer Ele é o nosso Deus é rejeitar todos os outros deuses que competem pela nossa adoração. O Deus do dinheiro, o Deus do ego, o Deus do prazer, o Deus do poder. É declarar lealdade exclusiva ao único Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer Ele é o nosso refúgio é saber para onde correr quando a tempestade chegar. O mundo busca refúgio em soluções temporárias, em vícios, em distrações, em filosofias vãs. Mas nós temos um refúgio eterno, um refúgio seguro contra a tempestade da crise financeira, pois o nosso Deus é o dono do ouro e da prata e promete suprir todas as nossas necessidades. Um refúgio seguro contra a tempestade do conflito relacional, pois Ele é o príncipe da paz, capaz de acalmar as ondas da raiva e da amargura e de restaurar laços quebrados. Um refúgio seguro contra a tempestade da angústia emocional, da depressão e da ansiedade, pois Ele é o Consolador, o Pai das misericórdias, e as suas asas trazem cura. Um refúgio seguro contra a tempestade da perseguição e da injustiça, pois Ele é o nosso advogado e o justo juiz, que no tempo certo vindicará a nossa causa. Dizer Ele é a nossa fortaleza é reconhecer que estamos em um estado de guerra espiritual e que não podemos lutar com as nossas próprias forças. Uma fortaleza é um lugar de defesa e de ataque. Como nossa fortaleza, Deus é a nossa defesa impenetrável. As suas muralhas são a salvação, os seus portões são o louvor. Nenhum dardo inflamado do maligno, nenhuma acusação, nenhuma palavra de maldição pode penetrar as defesas desta fortaleza celestial. Estamos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Como nossa fortaleza, Ele também é a nossa base de operações para o ataque. É de dentro desta segurança que recebemos as armas da nossa milícia, que não são carnais,
mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não lutamos por vitória, lutamos a partir da vitória que Cristo já conquistou. E por Ele ser nosso Deus, nosso refúgio e nossa fortaleza, a conclusão lógica e inevitável é: e nele confiaremos. A confiança não é um sentimento, é uma decisão. É a decisão de depositar todo o nosso peso, todas as nossas esperanças, todo o nosso futuro nas mãos daquele que é totalmente digno de confiança. É o ato de se lançar no abismo da sua vontade, sabendo que os seus braços eternos nos sustentarão. A confiança ri das impossibilidades, zomba das ameaças e descansa em meio ao caos, pois o seu foco não está no tamanho da onda, mas na grandeza do Mestre sobre as ondas. Que a nossa confiança seja radical, irracional para o mundo, mas perfeitamente lógica para aqueles que conhecem o caráter do nosso Deus. Porque escolhemos esta confiança, a promessa se torna uma realidade inescapável em nossas vidas, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O livramento de Deus é certo e específico. Ele nos livra do laço do passarinheiro. O passarinheiro é uma figura do nosso adversário, o diabo, que é astuto, paciente e mortal em suas armadilhas. Os seus laços são muitos e estão espalhados por todo o nosso caminho, disfarçados para nos prender quando estamos desatentos. Que o Senhor nos dê livramento do laço da tentação sexual, que se apresenta como um prazer inocente, mas que tem como fim a escravidão, a culpa e a destruição de vidas e famílias. Que os nossos olhos, mentes e corpos sejam consagrados ao Senhor e que toda a armadilha de imoralidade seja exposta e desfeita pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê livramento do laço do engano financeiro, das propostas de enriquecimento fácil e desonesto, do amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Que sejamos guardados da ganância, da avareza e de toda dívida que escraviza. Que aprendamos a viver contentes com o que temos, confiando na provisão de Deus e sendo fiéis, mordomos dos recursos que Ele nos confia. Que o Senhor nos dê livramento do laço da ofensa e da amargura. O inimigo arma ciladas para nos fazer tropeçar em relacionamentos, para que guardemos ressentimento e recusemos o perdão, abrindo assim uma porta para a sua atuação em nossas vidas. Que o Senhor nos dê um coração perdoador, rápido para se reconciliar, que não permita que o sol se ponha sobre a nossa ira, fechando qualquer brecha para o maligno. Que o Senhor nos dê livramento do laço do orgulho espiritual, a armadilha mais sutil de todas. Orgulho que nos faz pensar que somos melhores que os outros, que nos leva a julgar, a criticar e a nos gloriar em nossas próprias obras. Que sejamos guardados da soberba que precede a ruína e que sejamos revestidos da humildade de Cristo, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem da graça de Deus. Que o Senhor nos dê livramento do laço da distração e do entretenimento vazio, que visa anestesiar a nossa alma e nos desviar do nosso propósito eterno, trocando o banquete do reino pela fast food de um mundo passageiro. Que os nossos olhos sejam abertos para discernir estas armadilhas e que tenhamos a sabedoria para redimir o nosso tempo, investindo nossas vidas naquilo que verdadeiramente importa. E Ele também nos livra da peste perniciosa, a peste que destrói, que corrompe, que traz a morte. Este livramento se aplica primeiramente ao nosso corpo físico. Em um mundo onde novas doenças e vírus surgem, nós nos colocamos debaixo da proteção daquele que é o nosso médico, Jeová Rafá. Declaramos que nenhuma praga chegará à nossa tenda, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Reivindicamos a saúde divina e repreendemos todo espírito de enfermidade que tente se levantar contra nós. Mas o livramento da peste vai além do físico. Há pestes espirituais e emocionais que são ainda mais destrutivas.
Que o Senhor nos livre da peste da desesperança, que sussurra que nada vai mudar, que não há solução, que Deus nos abandonou. Rejeitamos esta mentira e nos apegamos à esperança, que é a âncora da nossa alma, firme e segura. A esperança na fidelidade e no poder de Deus. Que o Senhor nos livre da peste do cinismo e da incredulidade, que zomba da fé genuína, que duvida dos milagres e que tenta apagar o fogo do nosso coração com a água fria da lógica humana. Nós escolhemos crer no impossível, andar por fé e não por vista, e confiar no Deus para quem todas as coisas são possíveis. Que o Senhor nos livre da peste da fofoca e da maledicência, aquela praga que destrói relacionamentos, que contamina igrejas e que entristece o Espírito Santo. Que a nossa língua seja usada para edificar, para abençoar, para proclamar a verdade em amor e não para espalhar o veneno da divisão. Que o Senhor nos livre da peste das falsas doutrinas, que se apresentam como verdade, mas que são veneno para a alma, que desviam da simplicidade do Evangelho e da centralidade de Cristo. Que sejamos firmados na sã doutrina, enraizados na palavra da verdade, para não sermos levados em roda por todo vento de doutrina. O livramento do Senhor é completo, abrangendo todas as áreas da nossa vida, protegendo-nos das armadilhas visíveis e invisíveis, das doenças do corpo e das pragas da alma. E o método desta proteção é descrito com uma ternura sublime. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A imagem de ser coberto por suas penas evoca o cuidado de uma mãe águia com seus filhotes. É uma proteção íntima, pessoal e cheia de afeto. Debaixo de suas asas estamos escondidos do predador, aquecidos pelo seu amor e seguros pela sua presença. É o lugar da vulnerabilidade protegida, onde podemos ser nós mesmos, sem máscaras, pois estamos na presença daquele que nos conhece por completo e nos ama incondicionalmente. É o lugar onde encontramos consolo para as nossas dores e coragem para enfrentar os nossos medos. Que cada alma encontre este lugar de refúgio terno, correndo para debaixo das asas do Altíssimo sempre que se sentir fraca, ameaçada ou desamparada. E a outra camada da nossa defesa é a sua verdade. A verdade de Deus, a sua palavra, é a nossa arma defensiva mais poderosa. Ela é um escudo, grande e largo, que nos protege dos ataques à distância, dos grandes dardos inflamados do inimigo. Quando a mentira do diabo diz, você é um fracasso, o escudo da verdade se levanta declarando, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a mentira diz, Deus não te ama, o escudo da verdade se levanta proclamando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E a sua verdade é também um broquel, um escudo menor, usado no combate corpo a corpo. Ele nos protege dos ataques sutis, das pequenas mentiras, das insinuações venenosas que o inimigo sussurra em nossa mente. É a palavra de Deus, escondida em nosso coração, que nos impede de pecar, que nos dá a resposta certa no momento da tentação, que nos defende das acusações que vêm de perto, que nos tornemos guerreiros proficientes no uso desta armadura. Que a verdade de Deus não seja apenas algo que conhecemos intelectualmente, mas algo que vestimos, que manejamos e em que vivemos diariamente. E por estarmos tão bem protegidos, o resultado é uma vida livre do medo. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. O medo é uma das principais armas do inimigo para nos paralisar. Mas o Filho de Deus, que habita no esconderijo do Altíssimo, recebe uma isenção divina do domínio do medo. Que cada coração seja liberto do terror de noite. O medo que se aproveita da escuridão, da solidão da madrugada. O medo de pesadelos, de ataques espirituais noturnos, de assaltos, de notícias ruins que chegam no meio da noite.
Repreendemos todo espírito de medo que opera nas trevas e declaramos que o nosso sono é doce, pois o Senhor nos sustenta e anjos acampam ao nosso redor. Que o Salmo 4:8 seja uma realidade. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E que cada coração seja liberto da seta que voa de dia. A seta representa ataques súbitos, inesperados e direcionados. Pode ser a seta da calúnia, uma palavra de fofoca lançada para destruir a nossa reputação. Pode ser a seta de um acidente, uma tragédia inesperada. Pode ser a seta de uma má notícia, um diagnóstico médico, um aviso de demissão. Em todas estas coisas não temeremos. O nosso Deus é o nosso escudo, e nenhuma seta do inimigo nos atingirá de forma fatal, pois a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A proteção continua, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A proteção de Deus é integral, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele nos guarda da peste que se move sorrateiramente na escuridão, as doenças e os perigos que não podemos ver. E nos guarda da mortandade que destrói abertamente à luz do dia, as catástrofes, os ataques, as destruições súbitas. Seja o perigo oculto ou o perigo manifesto, o poder protetor de Deus é maior. Ele é o nosso vigia, e o guarda de Israel não tosqueneja nem dorme. Estamos sob vigilância constante e infalível. E a promessa alcança um clímax de proteção sobrenatural e seletiva no versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Esta é uma imagem de uma proteção que nos distingue em meio ao caos generalizado. Mesmo que a calamidade seja vasta, atingindo milhares e dezenas de milhares ao nosso redor, Deus é capaz de traçar uma linha de sangue protetora ao nosso redor, criando uma zona de segurança divina impenetrável. Esta não é uma promessa de que nunca veremos problemas, mas de que os problemas que destroem o mundo não nos destruirão. Como foi com o povo de Israel no Egito, quando a praga da morte passou, mas não tocou as casas marcadas com o sangue do Cordeiro, assim somos nós, marcados pelo sangue precioso de Jesus. A crise econômica pode levar 1000 à falência, a pandemia pode derrubar 10.000, mas nós, os que confiamos no Senhor, não seremos atingidos da mesma forma. O nosso Deus nos sustentará, nos guardará e nos fará passar por cima da dificuldade. Seremos testemunhas oculares do livramento de Deus e da sua justiça. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Nós não nos alegraremos com a queda do ímpio, mas contemplaremos com temor e tremor a soberania e a justiça de Deus, que dá a cada um segundo as suas obras. Isso fortalecerá a nossa fé e o nosso temor ao Senhor, vendo em primeira mão a diferença que faz servir e confiar no Deus vivo. E a razão para toda essa cobertura de proteção é reafirmada e aprofundada nos versículos seguintes. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Aqui está a chave, a condição para a ativação de todas estas promessas. É a nossa escolha, é a nossa declaração de fé e o nosso ato de fazer de Deus a nossa habitação. Porque nós escolhemos a Deus como nosso refúgio e não o dinheiro, o poder ou as pessoas, porque nós fizemos do Altíssimo o nosso lar permanente. A consequência direta é: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esta é uma promessa abrangente e poderosa. Declaramos esta palavra sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso ministério. Nenhum mal nos sucederá. Os planos do inimigo para o mal serão frustrados. As armadilhas se desfarão. As acusações cairão por terra. Os ataques se transformarão em testemunho. Deus transformará toda maldição em bênção. E nenhuma praga chegará à nossa tenda, ao nosso lar. E por esta segurança nós somos eternamente gratos, vivendo não mais como órfãos expostos aos perigos do mundo, mas como filhos amados, abrigados com segurança no coração do Pai,
o lugar mais seguro de todo o universo, o nosso eterno esconderijo. Que a certeza desta verdade nos impulsione a viver com ousadia e propósito, sabendo que o resultado final da nossa vida já está garantido pela sua proteção. Nós não caminhamos em direção à incerteza, mas em direção a uma salvação que Ele mesmo nos mostrará em sua plenitude. E esta esperança nos sustenta, nos fortalece e nos enche de uma alegria que o mundo não pode dar nem tirar. A alegria de pertencer ao Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Que a realidade desta proteção divina se estenda agora para além do indivíduo e cubra com o seu manto sagrado cada esfera da vida, começando pelo núcleo da sociedade e da aliança humana, a família. Que o esconderijo do Altíssimo se torne a arquitetura espiritual de cada lar. Que os lares não sejam apenas casas de tijolo e argamassa, mas santuários da presença de Deus, lugares onde se escolhe habitar coletivamente na segurança do Senhor. Que o casamento seja fundamentado nesta verdade. Que o marido e a esposa encontrem o seu descanso não apenas um no outro, mas juntos, à sombra do Onipotente. Que a aliança matrimonial seja um cordão de 3 dobras, com o Senhor como a dobra central que não se pode quebrar. Que o Senhor livre cada casamento do laço do passarinheiro, o laço da incompreensão que gera silêncios hostis, o laço da infidelidade que começa com um olhar ou uma conversa secreta, o laço das finanças que traz contenda e medo, o laço da interferência externa, o laço da rotina que apaga o romance e a admiração mútua. Que cada casamento seja guardado de toda peste perniciosa, da praga do divórcio que assola a sociedade, da praga da amargura, do desrespeito e da violência. Que o Senhor cubra cada casal com as suas penas, que debaixo das suas asas eles encontrem um lugar de reconciliação, de perdão e de renovação do amor. Que a verdade da palavra de Deus seja o escudo e o broquel que protege a união contra as mentiras do mundo sobre o que é o casamento. Que o terror de noite, as discussões que surgem na escuridão e a seta que voa de dia, as tentações que se apresentam à luz do dia, não tenham poder para destruir a aliança que Deus selou. Que 1000 casamentos caiam ao redor, que 10.000 se desfaçam, mas que aquele lar firmado no Senhor não seja abalado. Porque aquele casal fez do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação. Nenhum mal sucederá à sua união, e nenhuma praga de divisão chegará à sua tenda. Que o Senhor ordene aos seus anjos a respeito daquele casal, para guardá-los em todos os seus caminhos, para sustentá-los em suas mãos, para que não tropecem juntos nas pedras das dificuldades. Que juntos eles recebam a autoridade para pisar o leão da adversidade e a serpente do engano. E porque eles se apegam com amor ao Senhor, Ele os livrará como casal, os porá em um lugar alto, responderá quando o invocarem juntos em oração, estará com eles na angústia matrimonial, os retirará dela e honrará a sua aliança. E que esta muralha de proteção se estenda de forma poderosa e específica sobre os filhos. Que cada filho, desde o ventre de sua mãe, seja consagrado como um habitante do esconderijo do Altíssimo. Que a sua identidade não seja moldada pela cultura, pela escola ou pelas redes sociais, mas pela verdade de que ele é um filho amado, guardado à sombra do Onipotente. Oramos e declaramos o livramento do Senhor sobre cada criança, cada adolescente, cada jovem, do laço do passarinheiro. Oh, quantos laços são armados para a nova geração! Livra-os, Senhor, do laço das más companhias, dos amigos que os influenciam para o mal, que os apresentam às drogas, à imoralidade, à rebeldia. Que o Senhor lhes dê discernimento para escolher amizades, que os edifiquem e os aproximem de Ti. Livra-os do laço das redes sociais e da internet, da armadilha da comparação que gera ansiedade e depressão, do laço da pornografia que vicia e destrói a pureza, do laço dos predadores online, do laço das ideologias mentirosas que tentam perverter a Tua verdade.
Que anjos do Senhor acampem ao redor de seus dispositivos eletrônicos. Que haja um filtro espiritual sobre tudo o que eles veem e ouvem. Livra-os, Senhor, do laço da confusão de identidade, da pressão para se conformarem com um mundo que chama o mal de bem e o bem de mal. Que a identidade deles esteja firmada em Cristo, que eles saibam quem são em Ti e encontrem o propósito para o qual foram criados. Livra-os do laço da preguiça e da falta de propósito, capacitando-os a serem diligentes em seus estudos e a desenvolverem os dons e talentos que Tu lhes deste. E livra cada filho da peste perniciosa. Livra-os da peste do bullying, que ataca a sua autoestima e fere a sua alma. Que Tu sejas o seu defensor e o seu curador. Livra-os da peste das doenças infantis, das alergias, das condições crônicas. Que a saúde divina seja a porção deles. Livra-os da peste da rebeldia, que endurece o coração contra os pais e contra Deus. Que Tu lhes dês um coração de carne, um espírito ensinável e obediente. Cobre cada filho com as Tuas penas, sê Tu o seu lugar seguro. Que debaixo das Tuas asas eles encontrem refúgio quando estiverem com medo, quando se sentirem sozinhos, quando o mundo for cruel. Que a Tua verdade seja o seu escudo e broquel, que eles sejam ensinados na Tua palavra desde a infância, para que quando crescerem não se desviem dela. Que a Tua palavra seja a sua defesa contra as mentiras do inimigo. Por causa desta proteção, declaramos que os nossos filhos não temerão. Não temerão o terror de noite, os medos infantis, os pesadelos. E não temerão a seta que voa de dia, a pressão dos colegas, as provas difíceis, os desafios da vida. 1000 colegas podem cair no engano, 10.000 podem se desviar do caminho, mas os nossos filhos, guardados pelo Senhor, não serão atingidos. Porque nós, como pais, fizemos do Senhor o nosso refúgio e ensinamos os nossos filhos a fazerem do Altíssimo a sua habitação, declaramos que nenhum mal lhes sucederá. Nenhum acidente fatal, nenhum sequestro, nenhuma violência os alcançará. E nenhuma praga chegará à nossa tenda, à nossa casa, ao quarto dos nossos filhos. Aos Teus anjos darás ordem a respeito deles, para os guardarem em todos os seus caminhos. Anjos para guardá-los no caminho para a escola, nas brincadeiras no parque, nas viagens em família. Anjos para sustentá-los em suas mãos, para que não tropecem nas pedras da vida, nas más escolhas, nas quedas que poderiam comprometer o seu futuro. Nós ativamos pela fé este ministério angelical sobre a vida dos nossos filhos. E lhes concedemos a autoridade espiritual que vem de Cristo para pisarem sobre o leão e a cobra. Que eles aprendam desde cedo a usar o nome de Jesus para resistir ao diabo, para vencer a tentação, para serem mais que vencedores. E nós recebemos as promessas do final do Salmo para eles. Porque eles amarão ao Senhor, o Senhor os livrará. Porque eles conhecerão o nome do Senhor, Ele os porá em um lugar alto, seguro e de honra. Quando eles invocarem ao Senhor em suas dificuldades, Ele lhes responderá. Ele estará com eles em cada angústia da infância, da adolescência e da vida adulta. Ele os retirará de cada problema e os honrará. E o Senhor os fartará com longura de dias, com uma vida longa, saudável e com propósito, e lhes mostrará a sua salvação, revelando Jesus a eles de uma forma pessoal e transformadora. Que esta oração crie uma cúpula de proteção intransponível sobre cada família, guardando o casamento, os filhos, os pais e os avós. Que o lar seja verdadeiramente a antecâmara do céu, um lugar onde as promessas do Salmo 91 são uma realidade vivida e testemunhada diariamente. E esta proteção se estende para a área do trabalho, da profissão e das finanças. Que cada local de trabalho, cada escritório, cada loja, cada fábrica, cada consultório, cada sala de aula se torne, para o Filho de Deus, uma extensão do seu esconderijo. Que a presença do Altíssimo o acompanhe em sua jornada diária.
e que ele descanse à sombra do Onipotente, mesmo em meio a um ambiente de trabalho estressante e competitivo. Nós declaramos o livramento do Senhor do laço do passarinheiro no ambiente profissional. Livra o teu servo do laço da fofoca e da intriga corporativa, que visa manchar a sua reputação e minar o seu trabalho. Que a sua conduta seja irrepreensível e que a sua luz brilhe de tal maneira que os outros glorifiquem ao Pai. Livra-o do laço da desonestidade e da corrupção, da pressão para fazer o que é errado em troca de ganho pessoal. Que a integridade seja a sua marca e que ele prefira agradar a Deus a agradar aos homens. Livra-o do laço da inveja e da comparação, que gera frustração e descontentamento. Que ele seja grato pela posição que ocupa e que trabalhe com excelência, não para competir com os outros, mas como para o Senhor. Livra-o do laço do assédio, seja moral ou sexual, de toda forma de opressão e injustiça no trabalho. Que o Senhor seja o seu defensor e que portas de honra se abram para ele. E que o Senhor o livre da peste perniciosa no campo profissional, a peste do desemprego que assola nações. Que o Senhor seja a sua fonte de provisão e que nunca lhe falte o pão de cada dia. Que mesmo que 1000 caiam no desemprego ao seu lado e 10.000 percam os seus negócios, ele não seja atingido, pois a sua segurança não está na economia, mas no Deus que é dono de tudo. Que o Senhor o livre da peste do esgotamento, do burnout, do estresse crônico que rouba a saúde e a alegria. Que ele aprenda a trabalhar descansando no Senhor, a equilibrar as suas responsabilidades com o cuidado da sua alma, corpo e espírito. Que a verdade da palavra de Deus seja o seu escudo e broquel nas negociações, nas reuniões, nas decisões difíceis. Que a sabedoria do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, guie cada um dos seus passos profissionais. Porque ele fez do Senhor o seu refúgio, nenhum mal lhe sucederá em sua carreira, e nenhuma praga de falência ou de fracasso chegará à sua tenda, à sua empresa. Aos teus anjos o Senhor dará ordem a seu respeito para guardá-lo em todos os seus caminhos profissionais, dando-lhe criatividade, favor e excelência. E que ele receba autoridade para pisar o leão da competição desleal e a serpente da fraude. E porque ele ama ao Senhor e o honra com o seu trabalho, o Senhor o livrará de maus negócios, o porá em um lugar de destaque e honra, responderá quando ele clamar por sabedoria e direção, estará com ele nas crises profissionais, o retirará delas e o honrará com sucesso e prosperidade segundo a sua vontade. O Senhor o fartará com longura de dias em sua carreira, permitindo que ele tenha uma vida profissional produtiva e com propósito, e lhe mostrará a sua salvação, usando-o como um testemunho vivo do Evangelho no mercado de trabalho. Esta proteção se aprofunda e se estabelece na cidadela da nossa alma, a nossa mente e as nossas emoções. O esconderijo do Altíssimo se torna o santuário dos nossos pensamentos. Nós consagramos a nossa mente a Deus e declaramos que ela é um território governado por Cristo. Recusamos que a nossa mente seja um playground para o inimigo. O descanso à sombra do Onipotente se manifesta como uma paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. Nós declaramos o livramento da nossa mente do laço do passarinheiro, o laço dos pensamentos obsessivos que nos prendem em ciclos de preocupação e medo. Nós os levamos cativos a Cristo e recebemos a mente de Cristo. O laço das ideologias mundanas, das filosofias vãs que se levantam contra o conhecimento de Deus. Nós filtramos tudo pela palavra da verdade. O laço da distração mental, da incapacidade de se concentrar nas coisas do alto por causa do bombardeio de informações. Nós disciplinamos a nossa mente para meditar na lei do Senhor e declaramos o livramento da nossa mente da peste perniciosa, a peste da ansiedade generalizada, que sufoca a fé, a peste da depressão, que rouba a esperança, a peste da amnésia espiritual, que nos faz esquecer de quem Deus é e do que Ele já fez.
Nós cobrimos a nossa mente com as penas do Senhor e encontramos segurança debaixo das suas asas. A verdade de quem somos em Cristo é o nosso escudo e broquel contra as mentiras de identidade que o inimigo lança. E por isso não temeremos. A nossa mente não temerá o terror de noite, os pensamentos de pânico que surgem na insônia. E não temerá a seta que voa de dia, a palavra negativa, a crítica destrutiva que tenta nos abater. 1000 pensamentos de derrota podem cair ao nosso lado. 10.000 sugestões de desespero podem surgir à nossa direita. Mas a nossa mente firmada no Senhor não será atingida. Porque fizemos do Senhor o nosso refúgio mental. Nenhum mal sucederá aos nossos pensamentos, e nenhuma praga de confusão ou doença mental chegará à nossa tenda. Aos seus anjos, o Senhor dá ordem a nosso respeito, para guardarem os nossos pensamentos, para nos lembrarem da sua palavra e nos sustentarem com pensamentos de paz, esperança e verdade. Nós recebemos autoridade para pisar sobre o leão dos pensamentos de terror e a serpente dos pensamentos enganosos. E porque amamos ao Senhor, Ele livra a nossa mente. Ele a exalta a um lugar de clareza e paz. Ele responde quando clamamos por sabedoria. Ele está conosco na angústia mental. Ele nos retira dela e nos honra com sanidade e equilíbrio. O Senhor nos farta com longura de dias, de uma mente sã e nos mostra a sua salvação, renovando a nossa mente dia após dia, para que possamos experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que cada pensamento seja um ato de adoração e cada emoção seja submetida ao senhorio do Espírito Santo, que produz em nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, o antídoto divino para uma alma turbulenta. Que a nossa alma não ande mais abatida, mas que ela espere em Deus, pois ainda o louvaremos a Ele, nosso auxílio e Deus nosso, o protetor não apenas do nosso corpo, mas também da nossa alma. E assim selamos esta oração e este tempo de consagração, declarando que o Altíssimo é a nossa habitação, nosso refúgio permanente e nossa fortaleza inabalável. Que cada promessa do Salmo 91, desde o livramento de toda a armadilha e peste, até a exaltação e a vida longa, se torne uma realidade viva e palpável na sua vida, na sua casa e sobre a sua família. Receba esta cobertura de proteção divina, paz para a sua mente e segurança para a sua alma, no nome poderoso e que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se esta oração fortaleceu a sua fé e trouxe paz ao seu coração, demonstre o seu apoio para que esta bênção alcance mais vidas. Curta este vídeo, siga o nosso canal para não perder as próximas orações e deixe o seu amém nos comentários para afirmar esta palavra em sua vida. Comente também qual salmo ou tema você gostaria de ver em nossa próxima jornada de oração.